Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. O último vídeo que eu publiquei aqui no canal, que trata da limpeza étnica na Palestina e dos vários aspectos que envolvem a lenda de um Israel unificado que teria existido lá num passado muito remoto e que os sionistas utilizam como justificativa para o que ocorre hoje na região da Palestina. Teve uma enorme repercussão o vídeo, uma pancada de comentários, muitas pessoas com propensões sionistas ou manipuladas ou sem informações ou sionistas mesmo, né? Não tem como eu saber, foram lá fazer uma enxurrada de comentários, xingamentos e etc. Não tem problema nenhum, podem fazer à vontade, tá? Aqui no meu canal o choro é livre. Pode dar dislike à vontade, pode fazer comentário com xingamentos à vontade, não tem problema nenhum. Sintam-se em casa. Mas eu resolvi ir lá e fazer uma coleta daqueles que me pareceram ter algum conteúdo de fato, alguma pergunta de fato, algum questionamento de fato, e vou responder tudinho aqui nesse vídeo, tá? Então vai ter vários tópicos, vou ver inclusive a melhor maneira de dividir. Peço até auxílio aos inscritos no canal para fazer a divisão por tempo, segundo os múltiplos temas, para me colocar nos marcadores do vídeo. Vou fazer de maneira bem geral agora na publicação, para facilitar depois a identificação dos vários temas, tá? E aproveito, óbvio, nem sempre eu falo, mas está subentendido, né? Quem gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal, siga, aperte lá o sininho para receber todas as notificações do canal. Quem não gostou e quiser fazer barulho, xingar e etc, pode se inscrever do mesmo jeito, tá? E ficar xingando aí, não tem nenhum problema não. Mas o tema aqui é sério, tá? E antes de entrar nos vários aspectos, eu vou dividir aqui em 3 blocos a minha resposta aos múltiplos comentários que surgiram. Primeiro, limpeza étnica e os vários aspectos que envolvem a limpeza étnica, nos limites dos comentários que surgiram aqui no vídeo, tá? No segundo bloco, vou fazer algumas rápidas considerações sobre o Hamas, que é utilizado como justificativa para muitos, para apoiar Israel e para justificar o massacre palestino. Vou fazer algumas rápidas considerações sobre isso. E também, é óbvio, sobre a história de Israel. É inclusive o tema que eu tenho mais apropriação, faz parte dos meus estudos aí por razões as mais diversas, que não vem aqui ao caso. Vou terminar com questões a respeito disso. Antes de começar, gente, tem uma vasta bibliografia sobre a questão palestina no Brasil e, de fato, sobre esse tema é inquestionável que se destaca as publicações da editora Sanderman em torno da questão palestina já há muitos anos, tá? É a editora que eu publiquei meu livro, todo mundo sabe. O grande obra, o grande clássico a respeito do tema, tá? Infelizmente o meu exemplar está emprestado e acho que ele está esgotado na editora, mas é provável que eles reeditem no próximo período, que é A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappé. Acho que é assim que pronuncia, não sei hebreu, né? Tem gente que fala Ilan Pappé ou Ilan Pappé, tanto faz, que é A Limpeza Étnica na Palestina. É um clássico. Esse livro, quando foi publicado, foi tão avassalador o impacto dele que os israelitas estão até hoje lá, né, financiados pelo Estado de Israel, publicando livros de resposta. Já temos aí com mais de 1000 páginas. Então é um livro indispensável, deve estar presente aí nos estantes virtual da vida e vai estar disponível em nova reedição aí no futuro próximo, tá? Mas eu destaco aqui também o livro de uma autora palestina, radicada no Brasil, brasileira, que Al-Nakba, que significa catástrofe, tá? E que são usados pelos árabes palestinos para se remeter ao que aconteceu em 1948 e continua acontecendo até hoje. Um estudo sobre a catástrofe palestina, recomendo muito. E tem ainda outras indicações, tá? Como o livro da expulsão dos palestinos, tratando desse conceito de transferência que os sionistas utilizam de todas as formas para justificar que não tem limpeza étnica. E tem um livro, inclusive, na editora, A História Oculta do Sionismo. Vou colocar o link de tudo aqui na descrição, que já está esgotado há muito tempo, mas está disponível para ser baixado em PDF lá no site da editora. É só fazer um cadastro, você pode baixar o PDF gratuitamente. Então o material não falta. Fica aqui então essas referências bibliográficas que eu ainda vou colocar na descrição aqui do vídeo. Mas vamos então ao tema da limpeza étnica. Vou tratar de alguns aspectos e depois só vou mencionar um monte, porque é tanta coisa para falar que daria para ficar 24 horas falando aqui da loucura a que a população palestina é submetida em função de todos os acontecimentos que eu mencionei no último vídeo. Mas então,
O argumento, né, depois que o Ilan Pappe publicou seu livro, A Limpeza Étnica na Palestina, tem vastas bibliografias, e as figuras utilizam vários depoimentos para poder justificar que não teve limpeza étnica premeditada por parte do Estado sionista de Israel na sua criação lá em 48 e mesmo muito antes disso, e que a prova disso é que a maioria da população palestina teria simplesmente fugido, tá, do seu território, e que, como demonstração, tem documentação até mesmo de árabes palestinos e sírios em rádios conclamando a população para fugir. Cara, eu escuto esses argumentos, assim, é de um cinismo tão grande, né, que não precisa nem ficar muito tempo para falar disso. Apesar de que houve expulsões, sim, documentada, inclusive até os dias de hoje na Jerusalém Oriental, mas muitos fugiram mesmo, né, porque o que a população civil faz quando a sua cidade, quando o seu bairro, quando o seu território está prestes a ser bombardeado em uma guerra? Foge, né? Não é isso que acontece na Ucrânia, nas zonas de guerra? Quando o exército russo está próximo a chegar na determinada cidade, ou mesmo muito tempo antes disso, o que faz a população civil? Foge, né? Qual é o chamado que está sendo feito para a população de Gaza hoje? Sair de Gaza. E qual é a tática de Israel? As pessoas saem. Quando foi anunciada a criação do Estado de Israel, uma reação completamente premeditada, esperada por parte de Síria, Jordânia, e todo o conflito que se seguiu, que os israelitas chamam aí de guerra de independência. Ora, uma parte gigante da população fugiu do território que estava prestes a entrar em conflito, a ser bombardeada. Agora a questão é, o argumento irrefutável, por que os refugiados não podem voltar? Por que a população árabe-palestina, que numa situação de conflito fugiu das suas terras e das suas casas, não podem voltar para suas casas, para suas terras? E terminantemente proibido. Tem milhões de palestinos refugiados no mundo inteiro, tá? Só no Líbano, na Jordânia, são milhões em campos de refugiados. Eles não têm sequer cidadania do Líbano ou desses países. São apátridas e vivem em campos de refugiados em situação tão ruim ou até pior do que Gaza. A verdadeira, a grande diáspora é a diáspora do povo palestino. Para vocês terem ideia, gente, é tanta gente, eu não vou ficar aqui nem mencionando, vocês podem pesquisar aí no Google se quiser. Mas no Chile, aqui do lado, tem hoje mais de 500 mil de palestinos refugiados. É tão grande o número que tem até time de futebol, que é o palestino, que surgiu e se desenvolveu organizado em torno da população palestina no Chile. Um time até tradicional, que já foi campeão chileno, disputa Libertadores e por aí vai. Tá? Então é muito simples. Podem mostrar a documentação do tanto que for, mostrando que uma parte X da população saiu fugindo do conflito, que a limpeza étnica ela se instaura como? Com a proibição dos refugiados de voltarem. Todos os refugiados palestinos em torno da Palestina e pelo mundo inteiro não podem voltar para suas terras, não podem voltar para suas casas. A situação ela é tão drástica, ela é tão grave, as leis são tão racistas. A Constituição de Israel ela, né, faz todo aquele teatro falando que todos os cidadãos de lá não podem ser discriminados em função de raça, de credo, etc, né? Só que a população, ela ocupa militarmente Jerusalém Oriental, inclusive a maioria do mundo não reconhece, a população palestina em Jerusalém Oriental tem espécie de um visto de permanência no país, não tem sequer cidadania, a sua enorme maioria, tá? E para você ter uma ideia, eles não podem sair do país, porque se eles saírem do país, eles não podem mais voltar. Em nenhuma situação. Eles não podem ampliar a sua casa. Os dois territórios que foram definidos como territórios palestinos, né, na criação arbitrária e artificial do Estado de Israel lá atrás, Cisjordânia e Gaza, a Cisjordânia 60% é controlada por Israel. E você tem enclaves, literalmente, que são os territórios palestinos, separados por territórios controlados de Israel, que eles não podem nem movimentar de um lugar ao outro. Vocês estão entendendo o que é a situação? E em Gaza, mais da metade da população de Gaza é feita por pessoas de menos de 18 anos, tá? Porque as pessoas mais velhas todas morreram. Então, só para a gente entender o que é a situação, tá? Então, sim, é limpeza étnica, sim. O Estado de Israel é um Estado étnico, um Estado racista. Depois de terem sofrido opressão racial dos nazistas,
vão fazer opressão com os palestinos, ainda que a teoria sionista, o objetivo deles não seja exterminar fisicamente os palestinos do mundo inteiro, mas só tirá-los fora do território que eles consideram sendo, por direito histórico, o território de Israel. Tá? Segunda questão sobre limpeza étnica, tá? População de judeus, né, ainda não recuperou o número anterior à Segunda Guerra Mundial, se dizem, né? Teve comentários assim, enquanto os palestinos eram só 900 mil, sei lá o quanto lá, quando da criação do Estado de Israel, e hoje são não sei quantos milhões na região. Cara, eu vou ser bastante sincero, tá? Às vezes eu até acredito em honestidade nas pessoas que fazem esse comentário e tudo mais, mas eu não vou negar para vocês que irritam pra caramba, né? Porque veja, se compara a população de judeus no mundo depois do Holocausto feito pelos nazistas, como se os palestinos tivessem alguma relação com isso, com a população de judeus hoje, e a dos palestinos na região com a dos palestinos hoje, e não comparam a população de Israel, o desenvolvimento da população dos judeus dentro da Palestina, que é o que teria que ser feito. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. No início do século XIX, antes do sionismo, não tinha nem 10 mil, por volta de 8 se estima, mil judeus em toda a região da Palestina, enquanto a população de árabes palestinos eram de mais de 300 mil. Tá? Era mais de 300 mil contra 10 mil judeus que viviam, inclusive, nesse território há séculos, sem ter conflito nenhum de natureza religiosa. Atualmente, dentro do território de Israel, 75%, 80% da população são de judeus, os palestinos são 20%. Tá? A maioria deles nem cidadania israelense tem, e os que têm cidadania israelense, por exemplo, você não pode casar com um palestino da Cisjordânia, porque com quem você casou não pode ir para Israel. Você tem que sair do país se você quiser casar com um palestino de fora. Tá? Pra você entender o que é um Estado étnico. Enquanto qualquer pessoa que demonstre ter algum vínculo com o judaísmo, uma suposta ancestralidade, enquanto judeu, pode mudar para Israel a hora que quiser. Só para vocês entenderem. E a coisa é feita o tempo todo de forma, entre aspas, extraoficial, tá? Se constrói prédios em Jerusalém, um atrás do outro, em outras regiões, e vão lá e decretam que palestino nenhum pode morar ali, tá? E depois tem um cinismo de dizer, não, mas a lei do país não fala nada, isso é uma iniciativa das pessoas, a revelia do poder do país, né? Sei. Por último, tá? Ainda sobre o tema de limpeza étnica. Eu vi o argumento cínico de que Estados Unidos, Inglaterra e demais países europeus não queriam receber os refugiados, judeus após a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o massacre e tudo mais, e que, portanto, não tinha outra saída que não fosse criar o Estado de Israel. Cara, é de um cinismo tão grande um argumento desse, porque, olha só que loucura, Estados Unidos e Inglaterra não queriam receber os refugiados judeus, mas queriam impor pela força que um outro povo, em um outro território, recebessem pela força todos os refugiados. Lembrando que quando o Estado de Israel foi criado, toda a região estava sob o domínio colonial da Inglaterra. Tá? Importante lembrar disso. Depois fazia tudo parte do Império Otomano, que foi destruído na Primeira Guerra Mundial. França e Inglaterra pegaram os despojos de guerra. A França era proprietária do que hoje é o Líbano, por exemplo, colonizava aquela região. Israel ali estava com a Inglaterra, já estavam de olho no petróleo, né? Porque já era estratégico, ia se tornar ainda mais estratégico no futuro, como acabou acontecendo. Não sem razão, os Estados Unidos mandou lá para Israel agora, tá? O porta-aviões mais sofisticado que ele tem, com suas escoltas, e está mandando um segundo para dar o aviso para os outros países que nenhum dos outros países podem ajudar os palestinos ou podem atacar Israel, mas os Estados Unidos pode dar todo o apoio possível a Israel, inclusive militar, técnico e financeiro. Israel é o país que mais recebeu ajuda em termos de benefício militar dos Estados Unidos nas últimas décadas, de longe, assim. É coisa de mais de R$1 trilhão, tá? Então é bastante curioso o argumento, né? Estados Unidos e Inglaterra não queriam receber os refugiados judeus, mas queriam colocar os refugiados judeus em uma outra terra onde já vivia uma população local que a ocupava e que vivia ali, que tinham que ser expulsos para a criação desse Estado.
Por último, um comentário também curioso, questionando esse termo, limpeza étnica. Quarto ponto, alguém comentou que como pode ter ocorrido limpeza étnica se os palestinos e hebreus são semitas? Tá de brincation with me, né? Não é possível uma coisa dessa. Não, semita não é uma etnia, semita é um grupo linguístico. Existem centenas de etnias semitas. E sim, hebreus e palestinos e árabes são semitas, partilham uma mesma matriz linguística. Partilharam a mesma matriz linguística é um indício de que provavelmente houve laços de uma comunidade em comum no passado, mas nem isso dá para se afirmar, tá? Porque línguas são propagadas de diversas formas, por exemplo, por meio de assimilação, por meio de conquistas, tá? Basta ver que a África hoje inteira grande parte da África fala francês, inglês, holandês, e não se deve ao fato de que fazem todos parte da etnia indo-europeia, não, mas todos falam línguas de matriz indo-europeia que foram conquistados por países que falam essa língua. Além do que também populações que têm muito vínculos entre si por um longo período histórico tendem a absorver elementos linguísticos durante muito tempo e às vezes partilhar de uma estrutura linguística em comum, mesmo não tendo sido o mesmo povo. É possível que no passado distante, palestinos e hebreus tenham constituído, os árabes e os hebreus tenham constituído um só povo, bastante provável, tá? Mas deram origem a etnias distintas. E daria para ficar falando sobre isso aqui, como eu falei, o dia inteiro, tá? Para mim não ficar aqui um vídeo longo demais, eu só vou dar algumas dicas rapidinho sobre os outros comentários que podem ser refutados em 10 segundos, tá? Primeiro, por que os palestinos, o Egito não deixa os palestinos passarem, já que tem um portal, uma das entradas que Gaza, como eu disse no outro vídeo, uma cidade cercada e encurralada por Israel por todos os lados, por que eles não saem pelo lado egípcio? Porque o lado egípcio também é controlado pelo Israel. Primeiro ponto, tá? A parte de dentro, a parte palestina, quem controla a entrada e saída de pessoas e mercadorias é Israel, tá? E sim, óbvio que eu acho um absurdo essa posição do governo egípcio. Mas, você sabe por que os egípcios têm medo? Que Israel faça em Gaza agora o que ele fez ao longo da história inteira. Para bombardear a Gaza inteira, mande a população toda para fora da faixa do Gaza, joga todo mundo no Egito e impede de entrar. Estão entendendo o que é a limpeza étnica? O Egito tem muito medo que isso aconteça. Eu penso que deveria receber todos e qualquer refugiados, mas esse é um dos motivos que está colocado. Segundo, mais um ponto, dentro de Gaza, gente, não tem produção de nada, porque Israel não deixa, tá? Pode ser o equipamentozinho mais básico imaginável que Israel, que cerca, controla e acossa Gaza, argumenta que isso poderia ser usado para fins militares. Para você ter uma ideia, eles recolhem, não deixam entrar nem sequer gerador de energia, já que lá na cidade não tem energia para ser oferecida para o conjunto da população, dizendo que isso pode ser desmontado para montar armamento. Eles podem ter o exército dos mais poderosos do mundo, receber todos os benefícios dos Estados Unidos, e a população de Gaza não pode receber nem gerador de energia, porque isso daria para fazer armamento. Prestem atenção no que é a situação que está acontecendo ali. Um outro comentário que foi feito, Israel, é tão bonzinho, eles são tão bonzinhos que eles fornecem água e energia para Gaza. Não, Israel não fornece água e energia para Gaza. Israel vende água e energia para Gaza, tá? E vende no limite da sobrevivência, porque se qualquer energia a mais que eles forneçam, segundo eles, daria origem a atividades militares. Então, no limite da sobrevivência, e eles vendem, tá? Então é isso. Vamos para o segundo ponto. Teve muitos e muitos comentários sobre o Hamas. Eu realmente não consigo entender como as pessoas acham que está acontecendo uma disputa, como se fosse um processo eleitoral entre o governo de Israel e o Hamas. Vamos votar quem a gente quer como alternativa política. Gente, de onde vocês tiraram isso? O que tem ali é um processo de ocupação, de domínio, opressão e extermínio brutal dos palestinos. Independente de qual seja a alternativa política dominante entre os palestinos, e evidentemente eu tenho todas as críticas imagináveis ao Hamas em todos os sentidos, você não tem que esperar eles terem a alternativa política que você quer para poder defendê-los da situação a que eles foram submetidos. Vou dar um exemplo aqui para você. Se o Brasil é invadido por um país qualquer, com intenções colonizadoras, que quer colonizar o Brasil,
Tá? Pegar todos os recursos naturais e levar embora, pegar as pessoas para produzirem para a colônia, submetendo todo mundo às condições de vida mais humanas. Eu vou falar assim, será que eu apoio ou não apoio a invasão do Brasil? Se o presidente for Bolsonaro, eu vou apoiar a invasão do Brasil. Vocês estão de brincadeira comigo? O governo do Brasil pode ser a ditadura militar, que se o Brasil for invadido com intenção colonizadora, é absolutamente legítimo e temos que defender o país e chamar os trabalhadores de fora do Brasil para apoiar essa luta também. Vocês estão entendendo a questão? Não se trata do Hamas, se trata do povo palestino. Vou citar aqui para vocês o que foi dito pelo ministro da Defesa israelense alguns anos atrás. Ele falou, olha, na faixa de Gaza não há inocentes. Vocês vão mesmo cair nesse discurso que perpassa a mídia dominante, tanto no YouTube quanto a oficial, televisiva e tudo mais, que é a guerra de Israel contra o Hamas? Sério mesmo? Tá? Segundo ponto a colocar, tá? A respeito dessa questão. Em 48, quando o Estado de Israel foi arbitrariamente criado, do nada, né? Segundo eles, o direito de autodeterminação israelense, o direito de autodeterminação sobre um território que não é seu, do qual você não está. Aliás, tinham começado a migrar para lá, né, seguindo a linha sionista e tudo mais. Então, não tinha Hamas em 48, tá? Guerra de 67, não tinha Hamas. Durante os anos 70 inteiro, não tinha Hamas. O massacre palestino, limpeza étnica, tudo isso que eu estou falando, continuou e se intensificou nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Vai surgir Hamas na virada dos 80 para os 90. Eu digo isso sem ter nenhuma dúvida, isso é básico, elementar. Existe Hamas por causa de Israel. Cada geração de palestino que nasce é mais radicalizada e se torna disposta a tudo. Você sabe o que é viver uma vida onde você viu sua casa sendo destruída várias vezes, onde todo mundo tem na família parentes e parentes e parentes que morreram em bombardeio por causa do Israel e que você não tem acesso nem à água, nem à energia, nem emprego, nem a nada, vive num muro cercado onde você não pode nem sequer sair sob controle de Israel. E vocês ter alguma dúvida do porquê que existe o Hamas? Tá? Com as características que ele tem? Todas as tentativas de conciliação fracassaram. Tá? Surgiu o Fatah com o Yasser Arafat lá atrás, que depois conciliou, aceitou os dois estados. E hoje como é que estão os dois estados de Israel lá na Palestina? Tá? Só existe o Estado de Israel, e na Cisjordânia a gente tem pequenos enclaves palestinos com a população palestina ilhada, que não pode nem se mover para outro enclave palestino, porque no meio da Cisjordânia é território de Israel. E Gaza, já comentei bastante a respeito. Tá? Então não se trata do Hamas, não vou cair nessa. Isso aí seria, para dar um outro exemplo aqui, para ficar mais claro, né? Se tiverem trabalhadores aí de uma empresa sendo massacrados, jornada de trabalho desumana, hora extra, tudo que vocês possam imaginar, e vão fazer uma greve para lutar por melhores condições. Eu preciso ver qual que é a direção, sei lá, do sindicato, para saber se eu vou apoiar essa greve? Se a direção do sindicato for um monte de burocrata, então não, eu quero que os trabalhadores continuem se ferrando. Vocês estão entendendo? Que é isso que vocês falam quando reduzem a questão de lá a Israel versus Hamas? Nunca se tratou do Hamas. Se trata da população palestina e do objetivo orquestrado de Israel de retirar toda a população da Palestina, seja mandando para outros lugares do mundo, seja exterminando, como já acontece em Gaza, que mais da metade da população é feita de crianças e adolescentes. Por que será? Tá? Por último, sobre história de Israel. Tá? Então, queria comentar aqui algumas coisas. Eu fiz naquele vídeo um longo comentário sobre o mito do antigo Estado de Israel. As referências estão lá no vídeo, inclusive dos estudos genéticos que foram feitos apontando a uma possível origem da população judia na Europa, lá nos Cazares, ali na região da Turquia, no Cáucaso. Enfim, então surgiu vários comentários nesse ponto. Um deles foi, né, que desde a diáspora, que teria sido, né, a diáspora lá do Império Romano, do ano 70 depois de Cristo, os judeus sonham em voltar para sua terra. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não tem nenhuma base histórica. Nenhuma base histórica. Não existe um só movimento do povo judeu, de pessoas que se identificavam como judias, ao longo de
todo esse período de quase 2000 anos, até surgiu o sionismo no século XIX, já no mundo capitalista, já com vários interesses envolvidos, incluindo a região, não existe um só exemplo de população de judeus tentando voltar para Jerusalém, ou fazendo movimentos, ou qualquer coisa nessa direção. Embora Jerusalém e a região da Palestina seja de fato um lugar simbólico importante para o judaísmo e também para o cristianismo, existam profecias da vinda do Messias, quando em Jerusalém o templo de Salomão seria reconstruído e várias coisas nessa direção, apesar de tudo isso existir, um movimento objetivo do povo judeu querendo voltar para a região, isso só vai existir no século XIX, tá? Não tem evidência disso. Segundo ponto, que os judeus foram oprimidos em grande parte da história, isso criou a identidade judaica. Bem, ok, não tenho dúvida nenhuma de que existe uma identidade judaica, sobretudo de matriz religiosa, principalmente, até porque os judeus ao longo da história viviam em lugares diferentes, falando línguas diferentes, com costumes diferentes, e que o ponto em comum era a religião, tá? Inclusive, não sei se sabem, os judeus, até a criação do Estado de Israel, essa coisa toda, não falavam nem o hebraico, tá? O hebraico foi reinventado, passou a ser reutilizado. Um grupo minúsculo de judeus sabia hebraico, né? A sua língua mãe, a língua que eles usavam cotidianamente, nem era hebraica, a maioria nem sabia falar, tá? Mas sim, eles foram oprimidos e foram massacrados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso significa que eles têm um salvo-conduto para fazer o que quiser, com quem quer que seja, em qualquer lugar? Então ganharam o salvo-conduto para isso? Porque foram massacrados pelos nazistas, agora eles vão reproduzir o que os nazistas fizeram com ele, com os palestinos na região da Palestina, ainda que sob outra justificativa. Inclusive é uma ironia da história que os nazistas que passaram, dedicaram algum esforço e discurso principalmente para justificar e para defender essa questão da hierarquia das raças e por isso defender um povo, uma raça ariana pura que teria originado todos os povos ocidentais, e todos os demais povos, incluindo os judeus, seriam inferiores em relação a essa tal raça ariana, que é o povo europeu, na verdade, né? Esclarecendo isso, os nazistas não consideravam que o alemão era a raça superior, eles consideravam que tinha uma tal raça ariana, que era o povo que está nessa matriz linguística indo-europeia, e que os alemães seriam superiores ali na época de Hitler, segundo a teoria nazista, porque eles estariam menos miscigenados, né? Por isso que os ingleses, os franceses tinham se misturado muito com outras raças, por isso eram povos decadentes. Mas todos os outros povos eram povos inferiores, tá? Dos eslavos aos semitas e do povo semita, que tinha presença significativa na Alemanha, além do papel social específico, eram os judeus. E depois disso, passado a Segunda Guerra Mundial, tem uma imensidão de estudos feitos de autores judeus a serviço do sionismo e do Estado de Israel, tentando identificar biologicamente o que seria a raça judia, judaica, cuja origem é aquele território específico do globo. Porque vejam, sem eles entrarem por isso, na verdade não tem justificativa o que eles fazem sob prisma nenhum, mas a única justificativa que eles conseguirem é essa, é nosso povo ancestral, tá? Imagina que loucura, né? Imagina se toda a população for tentar achar qual é o seu povo ancestral e reivindicar os territórios onde esse povo ancestral vivia. É uma coisa de doido mesmo. Mas nem isso tem base sólida, foi o que eu procurei mostrar, né? E eu agregaria aqui ainda, que é importante de ser entendido, que a distinção que houve ao longo da história nunca foi entre raça judia, mas sim entre religião. É importante vocês entenderem que, principalmente durante o período da chamada Alta Idade Média, que é a última parte da Idade Média, o órgão que era responsável pela organização civil da sociedade, jurídica e tudo mais, era a Igreja Católica. O batismo era como a certidão de nascimento, tá? E a jurisdição civil ficava quase tudo a cargo da Igreja, e com interferência política, inclusive, muito forte. E isso não era nenhum problema, porque a população inteira já era considerada, por definição, católica, e todo mundo era batizado assim que nascia. E ao ser batizado, você já estava dentro do escopo da Igreja. Já o povo judeu na Europa, não, por serem judeus, não eram batizados e a Igreja não podia fazer nada em relação a eles, tá? Isso gerou conflitos entre Igreja e povo judeu em diversos sentidos, e também gerou, dentro da população judia, muitas vezes
atividades específicas que eles passavam a realizar, né? Por exemplo, os juros foi proibido pela Igreja Católica durante séculos. Em alguns momentos não era proibido, mas ela controlava e etc. Ela não podia fazer essa proibição para os judeus, porque os judeus não estavam sobre jurisdição da Igreja. Então, não sem razão, muitos deles foram dedicados a atividades usurárias. E, de fato, no século XIX, principalmente os czares russos, aproveitando-se do fato de que um percentual, uma proporção da população de judeus era muito grande, era usurária em comparação com o restante da população, e estimularam, né, a culpabilização dos judeus de boa parte dos problemas da Rússia. Foi aí que começou a surgir os pogroms, que eram de fato extermínios, grupos armados que saíam para exterminar judeus. Tá? Isso aconteceu, mas tudo isso mostra, na verdade, como é muito provável que o povo judeu, em grande parte dos judeus europeus, na verdade nem sequer tem uma ancestralidade lá na Palestina, porque bastava você ser judeu religiosamente que essa situação social já estava posta e que essa identidade era produzida. Tá? E aí há pessoas que comentaram que isso seria uma teoria da conspiração, que não teria nenhuma base. Não, tá? Sinto muito. É claro que a historiografia sionista vai dizer que é uma teoria da conspiração, mas tem vários autores. Por exemplo, um autor que tem Solomon Sand, portuguesando o nome, tem alguns livros, um dele, A Invenção do Povo Judeu, e ele é judeu, tá? E ele é judeu e é professor da Universidade de Tel Aviv. Ele tem um livro que é A Invenção do Povo Judeu, ele tem um segundo livro que é A Invenção da Terra de Israel. Acho que é isso. Eu gosto até mais do segundo do que do primeiro. O primeiro eu acho um pouco exagerado. Mas ele vai trazer vários indícios, tá, de como essa identidade, primeiro, é algo bastante recente, essa identidade de ser judeu no sentido para além do religioso, como isso é bastante recente, e como isso foi produzido e não tem origem diáspora nenhuma, que na visão desse historiador judeu, nem sequer aconteceu uma diáspora de fato, tá? Eu gosto mais do segundo livro dele, que é A Invenção da Terra de Israel, onde ele vai mostrar exatamente o que eu argumento naquele meu vídeo, que nunca existiu um Estado judeu unificado em toda a região da Palestina, que eles sempre conviveram com vários outros povos que tinham inclusive outras crenças, outras religiões e por vezes outras origens, né? Como vai acontecer com as populações fenícias, filisteias e por aí vai. E esse autor, um dos maiores especialistas nessa época da história aqui no Brasil, o professor Pedro Paulo Funari, que é professor da Unicamp, professor de História, especialista em Império Romano, mas particularmente nesse período, com muitos artigos publicados, inclusive a respeito dos judeus dentro do Império Romano, considera que as obras do Solomon Sand são obras sérias e que as teses merecem ser refletidas, investigadas e debatidas. Tá? Então, ok. Terceiro ponto dentro da questão da história de Israel, já estamos chegando aqui no fim. Nossa, surgiu alguém que fez um comentário que realmente me surpreendeu. Não me lembro agora, tá, gente? Eu não anotei o nome das pessoas. Que comentou que teria existido sim um Estado unificado de Israel, que foi o Estado dos Asmoneus, que existiu ali de cento e pouco até o 36, 37, 40 a.C. Eu achei curioso citar esse exemplo, né? Por duas razões. Primeiro que, de fato, existiu esse período, e os Asmoneus estavam inicialmente dentro do sistema do Império Ptolomaico, que era uma das coisas que sobrou de Alexandre o Grande, lá, o grande conquistador. Depois que ele morreu, o império dele foi dividido entre seus generais, né? E um dos mais importantes foi o Império Ptolomaico, cujo centro era Alexandria. Inclusive teve forte influência sobre o povo judeu de um modo geral, no processo de helenização, influências gregas e por aí vai. E depois esse império esse período dos Arquimênidas aí do Ptolomaico se desfez. Israel ganhou uma certa independência. E aí ele chegou a ocupar aquela região inteira por um processo de expansão, de ocupação e guerras, onde inclusive o terreno ao sul, por exemplo, tinha a população idumeia, os idumeus, que eram os descendentes dos edonitas e tudo mais, que foram conquistados pelos asmoneus, ou seja, pelo Israel da época, e foram obrigados a se converterem judeus, assumirem todos os costumes judeus, assumir a lei judaica, a Torá, foram obrigados a se circuncidarem, e preferiram fazer isso do que ter que perder as suas terras.
Então, comentando o quarto ponto que é dito, que foi feito nos comentários, que os judeus não são proselitistas, né? Que eles não procuram converter as outras pessoas, que a religião é específica do povo judeu. Mas lembre-se que esse conceito de povo judeu nem sempre teve uma delimitação assim tão clara e que há muitas evidências históricas de vários momentos, principalmente no primeiro século antes de Cristo até o terceiro século depois de Cristo, onde os judeus atuaram sim de maneira proselitista, procurando converter as pessoas. Inclusive o livro aí do Sand, do Solomon Sand, é o primeiro deles, A Invenção do Povo Judeu, trata disso abundantemente. Eu também recomendo a leitura, apesar de achar que ele força um pouco a mão e é uma tese um pouco exagerada. Tá bom? Então, gente, acho que respondi tudo que eu anotei. São mais informações dentro dessa questão importantíssima hoje, uma das questões que mais me indigna, sério, essa às vezes eu perco as estribeiras, tá? Recomendo muito aqueles livros que eu mencionei no início, né? A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappé, que é um clássico absoluto, a expulsão dos palestinos, o conceito de transferência no pensamento sionista no período aí do século XIX ao século XX, vai estar tudo aqui na descrição. Dá para baixar o PDF da história oculta do sionismo, também o livro da Soraya, né? Soraya Misle, Al-Nakba. Recomendo fortemente. Aqui vocês vão ver, inclusive, como que começa a surgir, se desenvolver a teoria, a ideologia e as diversas matizes de teorias sionistas, desde o século XIX até a consumação em meados do século XX, quando o Estado de Israel foi criado arbitrariamente sob a tutela de um poder imperial inglês e com a chancela dos Estados Unidos, definindo que ali seria o país de Israel, esquecendo que ali tinha outras pessoas que habitavam aquele território há milênios, tá? Inclusive, só para não deixar passar batido, eu queria destacar aqui para vocês que a população de judeus na Palestina anterior ao sionismo falava árabe, tá? Falava árabe. Os palestinos que estão dentro do território de Israel hoje, que são extrema minoria dentro do território de Israel, para eles ganharem cidadania israelense e virarem palestinos israelenses, eles têm que falar hebreu. Olha que loucura. E os caras têm a cara de pau de falar igual nos Estados Unidos, porque lá você ganha green card, para você ter cidadania americana você tem que falar inglês. Eu não segurar para não falar um palavrão aqui, né? E realmente, igual nos Estados Unidos, né? Um país onde todos falavam árabe, até os judeus que moravam nesse país, vocês vão lá, com apoio de Inglaterra e Estados Unidos, criam um país artificialmente, impõem para a população local falar hebreu para poder ser um cidadão do território onde eles vivem há milênios. Tá de brincadeira comigo. Mas é isso. Vou me controlar aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Peço a alguém que assistir, que conseguir fazer uma divisão em pedaços bem pequenos segundo os temas, vai nos ajudar bastante, principalmente no canal de cortes que está para sair aqui no canal Orientação Marxista, beleza? Não se esqueça de se inscrever, seguir o canal, nos apoiar. Um abraço e até o próximo vídeo.